Vamos esperar então a Marília entrar para a gente poder começar a live. Hoje. Oi! E deixa eu Olha, ajeitar tô com aqui. blush. Eu fui na praia imaginária. Foi, tá Foi igual um batatinha patata. maquiada, É, não tá é com filtro, blush, super corada. percorada. E aí, tudo bem? Deixa Tudo. eu aumentar meu som, que tá um pouco baixo aqui. Agora sim. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho como foi a nossa experiência de dança nos países árabes. Então, tá aqui comigo a Vamos. Mahira Safi. Ela vai falar um pouquinho dela, quem é ela, para depois a gente poder começar a falar da nossa experiência. Então, fala aí um pouquinho de você. Então, vamos lá, porque eu ainda não sou muito chegada nessas coisas de live, tô começando. Então, meu nome é Mahira Safi, tenho um estúdio, né? O estúdio de dança Mahira Safi, sou professora, coreógrafa, bailarina internacional. E a gente resolveu fazer essa live para conversar um pouco da nossa experiência, como que a gente viveu esses anos todos lá, como foi dançar, essas coisas. E a gente, para quem não conhece a gente é do Rio de Janeiro, eu dou aula no estúdio dela. Também a gente é amiga há uns 20 anos, né? Então, temos essa experiência juntas aí. Enfim, a gente mexe no cabelo juntas também, essas coisas. Ah, É, sim! É claro, é do sincronizado. básico. Então, eu vou olhar aqui para minha colinha, tá? Que a gente fez aqui de uns tópicos para a gente começar a falar, tá? Vamos falando logo, depois as pessoas veem a reprise. Então, assim, Lógico. então, na verdade, eu vou falar um pouco como foi para mim a decisão de ir, e depois você fala como é que foi mais ou menos para você. Eu, na verdade, quando eu entrei na dança, eu nunca pensei nem que eu ia dançar profissionalmente, muito menos, né, ir dançar lá fora, enfim. Mas acabou acontecendo na minha vida, né, o convite, enfim. Mas realmente eu nunca imaginei. Quando eu fui selecionada, eu pensei assim, vou dançar um mês e volto só para ver como é que é, e acabei ficando vários anos porque gostei da coisa. Então, na verdade, eu nunca mesmo me imaginei dançando lá fora, nunca nem tentaria, assim, se eu não tivesse recebido, né, a oportunidade, enfim, convite. Mas como é que foi para você? Você já imaginava, já tinha esse sonho ou não? Também foi de uma hora para outra? Não, então, eu tinha o sonho, né? Na Aham. verdade, quando eu entrei na dança do ventre, deixa eu me ajeitando aqui que eu tô vendo, né? Está aparecendo. Quando eu entrei na dança do ventre, eu sempre quis ser profissional, né? Então eu Uhum. entrei para ser bailarina, para dar aula, né? Só que eu tinha essa vontade quando eu olhava a página do Omar na internet, eu olhava aquelas bailarinas maravilhosas, mas era muito distante, era tipo assim, nossa, como seria maravilhoso, mas nunca imaginando que eu estaria lá, né? Então eu Sim. pensava, que sonho, deve ser fantástico. Mas assim, a vontade é aquela coisa que você pensa, né? Mas não necessariamente você acha que vai acontecer. Então Sim. eu sonhava, mas não achava que fosse possível, né? Eu achava um sonho impossível. Aham. Eu também. Quando eu olhava a página, eu falava, nossa, que maravilha, deve ser muito legal estar lá, mas eu nunca me transportei para lá, assim, eu nunca Isso. pensei que eu poderia também ir um dia. Eu achava muito corajoso, assim, caramba, de quem tá lá, né, poder, sei lá, ter essa coragem de estar sozinha do outro lado do mundo, dançando, e eu nunca realmente imaginei. Tanto que, assim, quando a gente foi, eu tô olhando para o roteiro, na verdade, a gente fez o teste juntas, né? Foi. E, assim, na minha cabeça, eu não sei nem se eu te convenci ou se foi uma coisa que você também queria, enfim, você pode falar agora. Na minha cabeça, eu só ia se fosse com alguém, eu não iria sozinha. Tipo assim, eu não tinha coragem, falei, não vou sozinha, não. Né? Não sei nem se eu tenho coragem de ir junto com alguém, mas enfim, mas se for junto, até eu tento. Facilita, facilita. Facilita o processo. Então, não sei como é que foi pra você. Porque eu acho que, assim, o que eu senti foi uma diferença muito grande de quando a gente pensa sem presenciar a coisa, né, sem viver,
do que a gente acha e de quando a gente está lá, né? Antes, eu achava que seria muito difícil, eu achava que ia ser complicado a adaptação, eu achava Aham. que eu ia ter medo, né? Então, a gente fica Também. pensando em várias coisas aqui, que quando a gente chega lá, a gente vê que não é assim. A gente até vê outros problemas, né? A gente encontra Sim. outros problemas que a gente nem imaginava que existiriam, né? Mas fica aquele medo, aquela incerteza de como vai ser lá, será que eu vou me adaptar? Será que vai ser fácil? Aí a gente acha que não vai ser, né? Que vai ser complicado. Então eu tinha medo, sim, claro, sem dúvida. Medo Uhum. do desconhecido, né? De como que a É, gente vai lógico. conseguir entrar numa situação que a gente não sabe nada. Porque é diferente, né, de ter experiência de outras pessoas. A gente sempre acha que, ah, não, mas eu tenho que ver, né? De repente com a gente vai ser, sei lá, diferente. Essas coisas, né? Aham. É, ainda quando eu fui, quer dizer, quando a gente fez o teste e tal, e tinha a possibilidade de ir, na minha cabeça eu botei essa imposição, tipo, não, só vou se for com ela, em dupla. Porque eu achava que nisso nunca ia acontecer, na verdade. Eu acho que eu queria ir, mas tinha medo e falei assim, não, vou botar uma condição mega impossível, porque aí não vai acontecer mesmo, então tranquilo, né? Mas É, porque eu, a gente fez essa prerrogativa, né? Se não for junto, não vai, né? exatamente. Na verdade, que eu me lembro, só tinha acontecido uma vez de ter uma Foi, dupla, né? Que eu me lembro, acho que foi isso. foi. E eu falei assim, então tá tranquilo, a gente não vai ser chamada nunca. A gente botou a pior condição que, assim, nunca quase existiu. E aí, relaxa. Eu já tava assim, eu já tinha esquecido quase que eu tinha, né? Enfim, eu falei, É, ninguém porque vai se a chamar a gente gente. fosse sozinha, seria muito mais rápido e mais fácil, É, né? Se a gente fosse é. cada uma, né, no seu contrato, né? Normal, que era o usual. Mas aí a gente fez o quê? Não, nós só vamos Não. se for sozinha. Ou Em nós não dupla, vamos é. sozinhos, nós só vamos em dupla. É. Mas assim, e foi uma coisa super diferente, não só pra gente, pra eles também, né? Não, e assim, quando ele falou, ele explicou, Marra, pra gente, olha, vai ser muito difícil vocês serem chamados, porque teve uma vez uma dupla e não dá certo dançar junta, porque, assim, gente, a gente foi em dupla mesmo, não foi só em dupla, tipo, vamos juntinha no avião e depois a gente chega lá e separa. Não, a gente foi em dupla para trabalhar em dupla, entende? Então, só tinha tido essa condição e não tinha dado certo. Então, por isso que eu relaxei. Eu falei assim, bom, me joguei lá no medo, mas ninguém vai me chamar mesmo. Né? Então, aí a gente fez, né, o material que tinha que ser feito, a gente enviou e eu relaxei. Até a gente foi para o Egito juntas, né? Na excursão do Omar. Vamos. Alguém tá travando. Será que sou eu ou você? Então, Não eu tô sei. nessa dúvida, por isso eu acho que eu vou ativar meu 3G. Tá. Se alguém puder dizer aí pra gente quem que tá travando, pra mim é ela que tá travando, né? Vamos ver. Alguém pode escrever? Será que foi eu que travei? Ah, agora eu não sei. Ah, a Gi tá travando. Diz Tá. está Acho que agora travando. Não, é porque eu voltou. tirei, agora eu mudei. Agora eu tô no Tá, Mahira, fui eu. tá. Então, já botei no 3G, rezando. Rezando. Não, mas vai dar certo. E aí a gente foi em dupla, assim, dupla. A gente foi para a excursão do Egito também, né? Que foi. Bom, na nossa cabeça a gente não sabia que achava que ia ser chamado. Então a gente foi para o Egito, tá? Pelo menos vamos para o Egito, né? Vai se divertir. E a gente foi na excursão, né? E foi maravilhoso, né? A gente Maravilhoso. Meu Deus. descobriu um mundo assim que parece que, como a gente fala, né? Passa do Oceano Atlântico ali, abre um portal e a gente vai para um outro mundo. É. Assim, me deu mais vontade ainda de ir dançar. Aí me deu aquele negócio, tipo, não, agora eu quero ser chamada. Quero, não quero, né? Quero, não quero por causa do medo, mas quero por causa da experiência. E aí Não, eu lá a acho que gente é teve isso contato com o mesmo. show. Ter ido no Egito fez aquele estopim inicial, né? Porque quando você se Foi. conecta, assim, com a cultura, né? Quando você vai ali naquela fonte, eu quero ir. Você pensa assim na hora, eu quero isso pra mim. Ponto. É, é.
É estranho, gente, falar assim. É meio mágico o negócio. E aí a gente foi show da Aranda, tava dançando no nosso hotel. Olha isso. A gente tava hospedado no Olha hotel que a isso. Aranda, bailarina egípcia, dançava. Então, tipo assim, a gente teve contato com muita coisa. Então foi muito legal, né? Ela tá perguntando quanto tempo. Eu fiquei quase 6 anos. Você ficou um pouco menos, né? Voltou um pouco 5. antes. 5, é. Então assim, acho que o Egito foi determinante, só que ainda não estava nas nossas mãos, né? A gente foi em junho, julho, né? Gente, eu lembro Juro. até hoje que eu tenho esse e-mail guardado, que foi quando eu recebi o e-mail de que a gente tinha sido contratada para os Emirados. Eu quase caí dura. Eu mandei, na época era MSN ainda. Foi em Porque poderia ser 2007 isso, qualquer né? país, né? Na verdade, Poderia poderia ser ser. qualquer país e você sempre quis Aham. os Emirados primeiro, né? Isso daí já era uma coisa Acho que eu materializei o dentro, negócio. dentro da sua É, programação. E foi, é né? verdade. Foi, quer Bem dizer, lembrado. foi, mas assim, né? Foi, só que não foi É, Dubai, vamos foi um chegar Emirado que lá, a vamos chegar. gente não conhecia. Quer dizer, isso deixa para o próximo tópico, né? Vamos lá. É. Não, mas assim, quando eu recebi aquele e-mail, foi um misto de tipo, PQP aconteceu e caraca, e agora, José, né? O que que eu faço? E aí eu te mandei mensagem correndo. E assim, vamos só explicar um pouco, pelo menos, como era na nossa época, né? Você mandava o material, você tem um empresário aqui, que é o Omar, ele manda o seu material para o Líbano distribui para ver se você, né? Porque é vídeo, foto, para ver se vão contratar você. Aí volta para, entendeu? Assim, tem um processo aí, Tem um né? trâmite, claro, com Você não certeza. escolhe para onde é onde Isso. te escolhe. Então, assim, não é nada que você vai saber exatamente. Você vai saber só depois que for contratada. Se for, porque você pode não ser também. Né? E aí a Sim. gente caiu nos Emirados, como eu queria, mas em Ras Al Khaimah, que é um Emirado. Quando a gente foi, ele era micro, né? Tipo assim, não tinha quase nada. Microscópico, um lugarzinho É, no meio do deserto, né? Do nada não, do é, deserto. no E meio do foi deserto. uma adaptação, foi uma adaptação bem complexa. Não, e foi assim, antes de chegar lá, pra mim foi aquela que é meio correria, gente. Tipo assim, a gente tinha ido em junho, julho pro Egito, e em outubro, eu não lembro quanto tempo exatamente antes a gente recebeu, mas tipo assim, acho que não foram nem 2 meses, foi menos. É, E, cara, você tem foi. que. Porque você não espera, né? Então você tem que arrumar, você tem que ter roupa, você tem que ter um mínimo de roupa, você tem que ter mala, você tem que ter. E a família vê que acontecer. É um processo, Isso. né? E eu lembro que Não, e quando a gente você foi vai, viajar. não sabe quanto tempo você vai ficar, na verdade, porque você quer ficar vários, né, meses. E aí você não sabe o que você vai levar, né? É, Porque você só pode levar 2 malas. E aí você não sabe o que você vai levar e entra todo aquele processo de eu vou esquecer alguma coisa, como eu vou me virar lá. sim. Não, e também não era essa época que a gente tem essa facilidade, assim, de WhatsApp, de não tinha nada disso. Então, Não, foi em não tinha como entrar em 2007. contato. Vou falar. Não tinha isso, sabe? Era tudo meio que. Enfim, e aí eu lembro que a gente se ligava tanto, né? Você vai levar calça, você vai levar não sei o quê, você vai levar não sei o quê, eu tô levando. Gente, olha, era um. Mas foi muito legal, né? Foi muito bom. E aí eu Não, foi lembro que, assim, maravilhoso. vamos falar as coisas também, os podres engraçados, né? Eu lembro que, assim, eu levei shampoo, eu levei sabonete. Eu achava que não tinha nada lá, gente. Olha a ignorância. Eu achava que não tinha nada. Tipo, eu levei sabonete, tinta, tudo que eu precisava, assim, de Que a gente primeira. acha que não vai achar um remédio. Não, remédio, que era uma mala de remédio, tudo, assim, que você podia. Só não levei comida que eu falei, não, gente, não é possível. Lá tem que Não ter é comida, né? possível. Porque assim, É, o que eu acho que aconteceu, né? É, aham, a gente não tem muito acesso às informações dos países árabes, né? Então, como a gente é. está no Ocidente, a gente recebe muitas coisas do Ocidente, de países do Ocidente. Então, a Aham, gente não sabe muito como vai ser. A gente procurava na internet, né? Só que, assim, não aham. tem muita coisa.
Ó, a Jane está perguntando as passagens. A gente não tem muita informação. Então, a gente tenta se precaver de várias formas, mas a gente não sabe se vai achar shampoo, né, Marcele? A gente não sabe se vai achar remédio. A gente quer levar tudo. E quando a gente chega no lugar, a gente vê que, meu Deus, não é nada disso. Tem tudo. Karina, obrigada. Mandou uma mensagem bonita, Karina. Beth, não sei, não lembro. Já estávamos contratados no no último show, sim. Da Yasmin a gente já estava, Tá. Jeane, passagens e hospedagens foram por conta de vocês? Não, sempre é por conta deles. A gente, na nossa época, tipo, a gente comprava e era reembolsada. Mas o hotel é tudo por conta deles. Tudo é por conta deles, né? Enfim, isso. E aí, já falei um podre meu, vou falar um seu, óbvio. E aí eu lembro que ela levou um guarda-chuva, a gente morria de rir pro deserto. Não, é verdade. Levei, eu não usei nos Emirados, mas eu usei no Líbano. Que fique claro que ele me salvou. Gente, eu não levo guarda-chuva nem pra Tijuca, entendeu? Vai levar o guarda-chuva. As coisas que a gente faz, um pequenininho. Ainda comprei um pequeno para poder caber na mala sem fazer muito volume, né? Aí eu falei, cara, chove uma vez por ano lá. Eu falei, se você pegar uma chuva, realmente, cara, era pra gente ter passado por isso. Enfim, porque e eu você não sabe. Você não sabe, aí você quer levar tudo que caiba na mala, né? O que couber e der 23 quilos em cada uma, você tá levando. Não, e eu lembro que na nossa época, gente, era... Assim, as roupas da moda da nossa época era tipo assim, roupa de veludo, saia de veludo, eram roupas pesadérrimas, assim, eu não sei como é que a gente conseguiu levar tanta coisa da mala, assim, era aquele cinturão pesado, sabe? Verdade. E tinha que levar muita roupa, né? A gente tinha que levar um número mínimo, né? Um mínimo, sei lá, 14, né? Era um mínimo assim pra você poder ter... Uma semana sem repetir, se você fizesse 2 shows, né, por dia, enfim. Isso. E aí, assim, eu lembro que acho que tua família não, mas a minha, cara, uma choradeira, entendeu? Tipo assim, eu e minha mãe, não lembro como é que foi da sua. Eu no almoço, eu já tava chorando, né? Eu comia já chorando. Eu falei assim, não, cara... eu acho que a minha não acreditou muito que eu fosse, né? Tipo assim, você vai mesmo? Você não vai, né? Você vai. E eu acho que foi aquela adaptação. Não, ela vai. Não, ela foi. Tá lá, já chegou. Eu lembro que foi assim, gente, olha, enfim, mas aí a gente foi, né, tudo, aí depois que você passa da porta do embarque, aí tudo é novo, né, porque a família já ficou lá, né, enfim. Aí você já vê aquele avião da Emirates, aí já tudo começa a virar uma festa, né, ali, entre aspas. Sim, sem dúvida. Aí tudo é diferente. Aí tudo é diferente. Aí você entra no avião, aquela playlist de música árabe, você fala, gente, tô indo pro paraíso. Não, me encontrei, né? Tô feita. Que delícia. Playlist de Halid, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso, né? Aquelas mulheres com aquelas boininhas, falando em árabe. Dentro do avião. Aí você fala, gente, por que eu demorei tanto pra fazer isso? Cara, muito bom. E eu lembro que a gente chegava em Dubai de madrugada, voo tipo 11 e pouca, meia-noite, e a gente ia descer em Dubai, a gente ia pra Ras Al Khaimah, que era tipo 2 horas de carro, que é um lugar afastado, né? É outro emirado afastado. A Lu tá perguntando que ano que a gente foi. A gente foi em 2007. Isso, 2007. E aí, enfim... E eu lembro, aí a primeira coisa que chegou, né, e tudo bem e tal, eu pensei assim, gente, será que tem alguém esperando a gente? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Mas eu pensei, pelo menos eu não tô sozinha, né? Se não tiver ninguém, eu também não tô. Vamos dividir o problema. E tu lembra como é que foi chegar lá? Lembra da sensação? Então, lembro que a gente estava mais perdido do que aquela famosa frase, mais perdido que segue em tiroteio, e de repente... A gente vê um homem com 2 fotos nossas do book. Dentro do aeroporto, com todo mundo tampado, todas as mulheres tampadas e fotos artísticas de book na recepção, no saguão. Eu crente que o cara ia estar com o nosso nome, né? Eu falei, cara, aquela plaquinha da CVC, né? Tipo, Mahira, Marcelo... Não, nosso nome mesmo lá, né? Marcele. Cara, quando eu olho, o cara com a minha foto assim, né? Tipo... Desse tamanho, e eu falei, gente, a minha vontade era dar um rolamento. Gente, eu nem lembro qual era a minha foto, mas era alguma coisa bem diferente.
Não, eu lembro da minha, era uma de lado, assim, Olha, eu falei, Ah, meu que você Deus, fazia assim. eu já quase voei no homem e falei assim, me dá isso aqui, pô. Sabe, quase rasguei aquele treco. Falei, gente, não, primeiro mico na entrada, né? E era foto do Foi. book impressa no papel ofício, tá? Não era tipo, ó, fotinha aqui. Era um negócio assim. Eu falei assim, E a gente já gente, querendo expondo a correr, figura. fazer a disposição da figura, querendo tirar logo da mão dele. Para com isso, eu já tô aqui. Não, e assim, a gente não falava, apesar da gente falar inglês, sei lá, eu tava meio assim, eu acho que eu não sei se o homem também não falava, o cara era o motorista lá. Eu sei que a gente foi 2 horas de viagem no carro, no meio do deserto, só tinha areia, né? Só Estrada, areia. areia. Isso foi um pânico. Isso foi um É, pânico. Porque a gente não é, via nada e não via ninguém. E o medo de para onde estamos indo? Nós somos nem brasileiras, né? camelo. É, Para onde estamos indo? Simone, não, a gente tava normal, sem véu, sem nada. A gente tava assim, civil, total, Você normal. viu? E eu lembro só que o cara parou no caminho, assim, pra comprar, querem alguma coisa? Eu falei, meu Deus, vai engordar a gente ainda pra bater, né? Aí eu Foi. falei, tá, e compramos alguma coisa, graças a Deus, né? Estamos aqui contando a história, então deu tudo certo, né? É. E a gente chegou à noite, então, tipo, não deu pra ver que não tinha muita coisa, muita Não, coisa na tipo cidade. de madrugada, né? E só tinha É, areia, 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 areia. aham, é. E a Beth, eu lembro até das roupas que vocês duas estavam no show. Era uma verde e uma amarela, né? Acho que é isso. Não, a gente É, levou. A Lu tá perguntando a questão do medo, pois os países lá vivem em conflito. Então, isso é uma outra live. Essa live não dá para falar sobre isso. eu vi que Mas você perguntou. Os Emirados não estavam em conflito, não. Tava tudo tranquilo. Não tem. Eu vi que você mandou pergunta, tá? Depois, na verdade, essa pergunta aí a gente tem que realmente fazer outra live, que é muita, muita coisa, né? E aí eu Muito, muito. lembro que, assim, eu sempre tenho um acordo com a minha mãe que eu falo assim: se eu chegar e não ligar, não se espante, porque pode ser que. Como, gente? Não tinha aquele negócio de celular, WhatsApp, não tinha nada disso. E a gente chegou à noite, não tinha de onde, não tem orelhão, não tinha nada disso, não tem de onde Não. ligar, né? E aí eu lembro que a gente chegou, a gente foi morar num flat, né, num apartamento. E eu cheguei lá e falei assim, gente, como que eu vou ligar para casa? Não tinha, minha mãe vai achar que eu morri, né? Eu fui sequestrada. E eu lembro que eu pedi, não sei se tu lembra disso, o telefone do faxineiro, o celular do faxineiro, para eu poder ligar pro Brasil. Eu falei, eu te dou um dinheiro aí, e dei um dinheiro pro cara e consegui falar, mãe, eu pedi para ela avisar a tua mãe. Eu falei, ó, tamo bem, estamos bem, tá? Tudo vivo, amanhã a gente. Porque não, sim, é porque eu tô vendo que teve, acho que Lu perguntou como que a gente recebeu o convite. Então, na Aham. verdade, foi do Omar, né? Na verdade, o início de tudo isso a gente chegou ao Omar através da Luciana Midles, não foi? Que levou Ela a que levou a gente. gente fez uma audição, e aí foi através da Luciana e do Omar que a Luciana nos apresentou ao Omar, né? E o Omar a gente fez uma seleção e a gente passou na seleção. Gente, nossa. É que não dá pra contar detalhes, senão a live, como eu falei, vai ter uma semana, Não, né? não dá, foram muitos anos. E É, aí perguntaram: então os Emirados são mais pacíficos? Sim, os total. Emirados são são muito tranquilos. Muito. Só que a gente não É, sabia, né? Porque eu já fui para um é, lugar que não era nada pacífico, tipo Iêmen, mas isso é outra história, outra live. outra live. Não, eu lembro, só pra voltar um pouquinho do negócio do shampoo e do sabonete, né? É, eu lembro que quando a gente saiu do aeroporto de carro, logo o cara passou em frente a um Carrefour. Eu falei assim, meu Deus, tem Carrefour aqui. E eu levando um bando quase levei alimento dentro da mala, né? Não, e E a o gente passou na Carrefour que frente. vende muito mais coisa que o Carrefour daqui, você lembra? Pô, com certeza. E vende coisa daqui, inclusive, né? Isso, Vocês garoto, sofreram. A bombom Karina tá garoto, perguntando, serenata de vocês amor. sofreram, presenciaram algum tipo de preconceito? Então, a Vera também perguntou isso. Isso também tem que ser outra live, porque, só resumindo aqui, na minha opinião, eu acho que tem preconceito em todo lugar. Aqui eu já sofri preconceito por ser bailarina. Então, assim, eu achei bem menos do que eu pensava, né? Que fosse acontecer. Não sei com você. Como é que você acha que foi? Resumidamente, assim.
Ai, meu Deus, Tem resumidamente. histórias, né? Porque é que hoje a gente quer falar mais da dança, entendeu? Mas dá um resumo básico. Então, o que eu acho, assim, na minha visão, né, das coisas que eu passei lá, nas coisas que eu presenciei, eu acho que a bailarina, eu não sofri preconceito por ser brasileira. Eu sofri preconceito por ser bailarina. E não é porque eu era bailarina brasileira. Qualquer bailarina de qualquer nacionalidade lá sofre preconceito, sim. Então, Uhum. foi a minha visão. E não pela minha nacionalidade, não, pela minha ocupação. É porque é um país islâmico, né, gente? E aí, Isso. é, né, trabalhar com entretenimento. Aqui, é o que eu tô falando, aqui eu já ouvi coisas que eu não ouvi lá, entendeu? Então, depende também, né, do que cada uma passou. Cada uma tem uma história. Mesmo indo para o Sim, mesmo sim, lugar, claro. cada uma tem uma Claro, história, né? É claro. preciso falar a língua para poder ir para lá? Não, a gente falava inglês, pelo menos, mas eu já conheço gente que nem inglês falava, mas aí é mais tenso, né? Para se virar. Deixa eu ver aqui o Não, a que gente mais falava estão falando. inglês e todo mundo fala inglês, né? Então a gente se virou muito bem É. e eu aprendi verdadeiramente inglês lá, porque eu achava que eu sabia, né? Só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu Aham. não sabia nada. A gente ficava sem saber como perguntar as coisas. E eu Aham. lembro, eu lembro de uma dica da Graziella, você lembra da Aham. Grazi? Que ela falava Aham. assim: se você não sabe falar uma palavra em inglês, você diz como se você quisesse falar daquele objeto. Então, se eu não sei falar em Aham. tomada, eu tenho que falar: Aham. ah, eu quero aquele negócio que eu coloco o meu celular para carregar. Gente, isso foi uma dica fantástica. Porque muitas Aham. palavras a gente realmente não sabia. Tanto que vai entrar aquela história do Uhum. omelete, lembra? Vamos conversar agora da história Nossa, do omelete. meu Deus. Daqui a pouco a gente não vai falar nem de dança, porque não é tanta coisa, né? Mas eu lembro que uma vez a gente foi no shopping e aí eu fui comprar um. Eu tô cuidando aqui o horário da live. Eu fui comprar uma batida lá, um suco, né? Uma vitamina. E aí o cara me perguntou 3 vezes uma coisa. Porque assim, tem muita gente que trabalha lá que é indiano, que é das Filipinas, né? Não são árabes, Isso. todos não são árabes, geralmente que trabalham, Paquistão. E aí o cara falava inglês com o sotaque dele, e ele falou 3 vezes uma coisa que eu falei, gente, eu não entendi o que ele falou. Aí no final eu falei, sim, tá, vai. Nem sei se era vitamina com pimenta, o que era? Sei que eu falei sim, vamos que vamos, entendeu? Porque no início a gente ainda tinha que acostumar com o sotaque, né? Isso, Com o o indiano falando inglês com inglês sotaque. era muito complicado de É muito entender. Pelo difícil. telefone, eu não conseguia. É muito difícil. Uhum. Eles Aham. tinham muito sotaque, né? E aí a gente chegou lá e aí, assim, vamos tentar chegar na parte da dança, né? E aí a gente, assim, o que que eu achei de diferente lá logo no início? Primeiro, a gente ia dançar com banda. Então, isso já é diferente da maioria, né, das pessoas que dançam aqui, que geralmente dançam com CD mesmo, não tem a oportunidade de ter aí, né, músico junto. Então, e também a gente estava muito maravilhada de poder dançar com banda, isso também era Sim, sim, fantástico. sim. E a gente tinha que ensaiar com a banda antes, né? A gente, na verdade, eles chamam de prova. Não é nem um ensaio, porque você não vai ficar ali dançando todas as músicas que eles podem vir a tocar, não vão mesmo, né? Não. Mas assim, a gente tinha que conhecer os músicos, a gente tinha que treinar pelo menos a entrada, que música que vocês vão entrar, até porque nós éramos duas, né? Então, como que dança as duas juntas? Como finaliza a música as duas juntas? Então, Sim, sem isso dúvida. foi meio estranho pra mim. Como é que foi pra você? Oi, Dri. Ah, Dri. Então, foi bem estranho, até porque, agora dando assim, né, aquele spoiler, quando a gente chegou lá e teve que ensaiar com a banda, a gente percebeu que a gente precisava entrar em consenso com a banda. E isso Aham. foi um problema, né? Isso foi um problema. Porque eles acham que eles sabem absolutamente tudo e a gente tem que fazer tudo que eles querem que a gente faça. Uhum. E Então isso foi assim, ruim. e faz muita diferença, né? Muita diferença dançar com CD e com banda. E uma Nossa. delas por exemplo, o CD você sabe a hora que a música vai terminar. Com banda você não sabe a hora que a música vai terminar. Mesmo que ela tenha um final, entende? Porque eles podem repetir uma parte, eles podem emendar em outra Lógico, música. isso. Então, assim, isso pra gente foi terrível, porque imagina uma música que termina.
Pam, parará, pá, 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 pá. Como é que a gente ia terminar juntas, né? Se a gente não sabia como é que eles iam fazer. Então, isso pra mim foi a maior lembrança que eu tive da primeira dificuldade, assim. Lembra que a gente tinha que girar? A gente girava, girava, girava e a gente tinha que sentir mais ou menos quando as duas iam terminar. Porque, gente, Sim. lá é assim, é o contrário daqui. Aqui, às vezes, os músicos terminam a música e você tem que terminar. Lá não, você termina a música e eles terminam com você, entendeu? E a gente tinha que ter uma sincronização juntas e a sincronização com eles. Então, isso foi uma dificuldade maior, sem dúvida. Foi. Essa foi, assim, a mais difícil pra mim no início, né? E também tem muito, assim, pra mim, a outra dificuldade muito grande foi o estilo, né? Porque, assim, aqui na minha época, nessa época que a gente separava muito, assim, estilo egípcio, estilo libanês. Hoje em dia tem muito, né, gente do mundo todo dançando, enfim, vários estilos. E eu me sentia mais no estilo egípcio, que hoje pra mim até o estilo egípcio tá um pouco mais diferente. Mas na época, aquela coisa mais, né, sei lá, eu nem sei mais definir como é que era. Mas eu era mais suave, dançando, né, mais assim, sinuoso. E lá você tem que estar dançando direto Sim. uma hora. Você tem que estar meio que na pauleira ali, sabe? Isso, e prender a atenção disso, né? das pessoas, né? Prender a atenção Prender das pessoas uma hora. Além do que você tem que dançar uma hora seguida, né? Então você tem que ter fôlego. Eu lembro como se fosse hoje, que você vai lembrar. Que eu no meio do show falava assim pra você, eu vou morrer. Lembra que eu falava? Eu vou fazer a passagem hoje. Eu falei assim, eu não tô aguentando. Eu respirava assim e eu falei assim, cara... Porque é uma batida muito forte, né? Muito rápida. E a gente dança e não para, e bebe uma água, mas continua. Eu falava assim, gente, pelo menos morri no Emirados, né? A pessoa pelo menos morreu chique. Mas eu falava assim, gente, eu não vou aguentar. Eu olhava pra ela e falava, eu puxava o ar de costas assim, vou fazer a passagem, enfim. E isso pra mim foi muito desafiador também. O lance da finalização, o lance do estilo e o lance do preparo, da falta do preparo físico, né? Sem dúvida. Rolava um ensaio antes? Não, Lúcia. Foi só uma vez que a gente conheceu a banda e a gente pelo menos treinou a entrada pra saber, assim, que música que a gente vai entrar no palco, entendeu? Mas de resto é a música que eles que pedem, é a música que as pessoas gostam, geralmente, do momento, música antiga. A gente não fica sabendo antes. Porque existem vários tipos de contrato, né? Então, tem contratos que a gente tem um show mais certinho, tem contratos como aquele de Dubai que a gente não faz a menor ideia do que a gente vai dançar, porque a gente não escolhe a música, quem escolhe são os guests, né? Quem está assistindo. Então, existem vários tipos de contrato. É que no nosso são piadas internas. O nosso primeiro contrato, a gente até tinha uma ideia do que a gente ia dançar, né? A gente tinha. Porque a gente já tinha tanta coisa para se preocupar, né? Imagina. Ai. Não, e assim, eu até esqueci o que eu ia falar, que eu fiquei lembrando de outras coisas. Mas, na verdade, o que eu tava menos preocupada era que a música ia tocar, sinceramente. Assim, eu queria saber, assim, como é que eu agradaria, como é que meu estilo agradaria ali, dançando. Sim. Né? E como a gente ia terminar. Pra mim, isso era o essencial, assim, como é que ia ser a finalização da música. Né? Eu não estava tão preocupada assim, com que música era. Não, isso de agradar porque a gente está começando, né? Então, a gente começando, a gente precisa ser aceita, né? Então, além de você vir sem experiência nenhuma, sem você saber nada do estilo, sem você saber o que fazer verdadeiramente, você ainda tem que agradar. Então, é muita pressão. Não, e a gente ainda estava numa situação estranha, que era estar em dupla. Então, assim, tipo, né? Então, assim, uma coisa diferente, tem que dar certo, né? Porque ainda mais que o cara tava pagando duas, né? Tinha várias questões ali, né? Não era só... Isso, tipo, por que ele vai continuar pagando duas, né? A gente tinha que deixar isso bem explicado. Não, porque vale a pena. Mostrar serviço. A gente tem que mostrar serviço. E aí, assim, eu lembro que eu fiquei muito nessa luta do tipo, caraca, vou morrer, não vou, porque... Pra mim, todo dia era uma ginástica ali, eu não consegui, no início eu não consegui me adaptar, assim, tipo, qual é o ponto certo, né?
Eu tava aqui, aí fui pra cá. Tá, como é que eu chego aqui no meio? Né? Então, Isso, o meio termo, exatamente, isso mesmo. foi A muito gente tempo. chega com um estilo totalmente diferente do que elas dançam lá, né? Do que é pedido pelo mundo árabe, né? Pelo público árabe. Aham. E a gente tem que sozinha achar o meio termo disso. Claro, dependendo do lugar que a gente esteja, a gente pode fazer aula, né? A gente pode fazer Sim. essas trocas, né? Mas assim, no início tudo é mais difícil. Até você saber o que você pode fazer, leva um tempo, né? E aí você fica É, naquela ansiedade, naquela angústia. porque é muito desafio, o início é muito desafio geral. Então, assim, tipo, a gente tinha direito. Isso, nossa, eu me lembro, foi um trauma pra mim. A gente tinha direito de ter a comida do restaurante. Nosso restaurante era um restaurante à parte, né? E a gente morava num flat em frente. Em frente. Então, a gente tinha direito de ter a comida do restaurante. A gente pedia a comida. Eu tinha vergonha de pedir, eu não tinha coragem. Eu mandava sempre ela pedir, quando ela queria pedir. Senão a gente pediu omelete do flat. Tipo, era todo dia comendo omelete, please. One omelette. Nem Omelete, sei se é. assim fala. Porque É. o omelete Então, é tipo, aquela coisa segura, aquela comida segura que a gente conhece, porque outra coisa, a gente não pode passar mal. Não tem como. é, Você tem que não dançar todo tem. dia. Então você não pode Aham, comer nada diferente, você não pode passar mal, você tem que estar lá dançando, linda e bela. E aí a gente vai é. sempre na opção segura. Qual é a opção segura? Omelete. É, a opção segura pro estômago, a opção segura pro inglês, porque omelete a gente já tava, né? Todo mundo ia entender, enfim, e alimenta, tá? É. Então, assim, tinha esse desafio da comida, o desafio de falar a língua, o desafio de, cara, ser aceita, o desafio de ficar amiga dos músicos, porque todo mundo fica no início meio tipo, né? É assim, Sim, quem, né? Quem é quem? O gerente, fica todo mundo meio assim, sem se conhecer. Depois que a gente vai sim. fazendo amizade, né? Simone, dançar sozinha, assim, a gente dançou só um mês juntas, depois foi a vida sozinha. Foi. Mas assim, na verdade, esse contrato a gente teve, foi um mês de contrato e foi assim, aprendi muito, foi muito desafiador, mas eu aprendi muito também. Né? Eu lembro que teve uma vez que a gente, olha só como é que era a dificuldade com a língua que o gerente falou, que eu entendi, eu não sei se você entendeu a mesma coisa, que a gente provavelmente ia começar a fazer shows na hora do almoço no final de semana. Que aí seria tipo 2 da tarde, sei lá, que a gente fazia à noite, né? E eu entendi que ele ia avisar a gente. Tipo assim, quando tiver o show, quando a gente começar, Não, a gente sim, avisa vocês. sim. E outra, se ele falasse pessoalmente, a gente entendia de uma forma, mas se ele falasse pelo telefone, a gente entendia muito menos. Com certeza. E aí Porque eu era o lembro inglês que misturado com árabe, né? com certeza. E eu lembro que a gente tava uma vez, a gente dormia muito tarde, porque a gente dançava tarde até chegar, enfim, falar com a família. Então a gente acordava tipo na hora do almoço. E eu lembro que era assim, foi o pesadelo, um dos pesadelos da minha vida. O telefone tocou, eu não lembro se foi você ou eu que atendi, se fui eu, com certeza eu joguei pra você. O gerente quase quebrando, gritando, cadê vocês? Está todo mundo esperando. E quando eu olhei, eu estava de... Na verdade, eu tinha tomado banho, lavado a cabeça. E quem me conhece, eu lavar a cabeça, pô, pra arrumar meu cabelo são 2 dias. Aí, gente, tá todo mundo aqui esperando vocês. A gente teve que se arrumar. Eu fui com o cabelo Não, um molhado, eu nunca saí com o restaurante cabelo molhado. inteiro, na hora do brunch, um restaurante inteiro esperando as 2 bailarinas que tinham acabado de acordar. Foi Não, um olha, pesadelo. eu não saio nem na rua com meu cabelo molhado, gente. Imagina dançar. Eu lembro que, assim, foi Guinness Book total. Se maquiar, se arrumar. Acho que a gente se arrumou, cara, sei lá, em menos de 10 minutos, né? A cara amassada aqui. Eu tinha uns vincos aqui, ó, de cama ainda aqui na cara. Olho inchado. Olho inchado. Eu falei, gente, que pesadelo. Olha, eu nunca... Aí eu falei, hoje eu vou fazer a passagem, cara, com certeza. É hoje o dia. E o Eu acho que a coração na gente nem boca. comeu, né? A gente nem comeu, a gente foi dançar sem comer. Não, vai de barriga E vazia lá mesmo. E eu lembro que uma hora, tava dançando. lotado, né? Tava Lotado, lotado. lotado. Tava Não, lotado o restaurante. era muito engraçado. Agora, né? É muito engraçado. Agora tá, tô rindo a beça agora. Na hora eu não ria, não. Mas eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, né? Essa situação foi horrível.
Fecha aqui, lembra? Fecha aqui, bota o alfinete aqui, bota o alfinete aqui. Peraí, o cílio caindo. Porque Ai, você gente. tem que se vestir e se alfinetar toda, né? Porque não pode acontecer de cair alguma peça da sua roupa enquanto você tá dançando, né? E a gente, assim, correndo na rua pra chegar, né? E, ai, Jesus, foi horrível. Mas, assim, a gente aprendeu muito, assim, dançar com banda realmente não tem preço, é muito legal, Sim. sabe? E a gente É outro aprendeu ânimo. muito a improvisar, né? Porque essa parte de você dançar com banda me deu assim uma escola de improviso e com certeza para Com você também certeza. muito grande. E assim, outra diferença que a gente teve que se adaptar, dançar com sapato, né? Eu Foi não muito dançava aqui de difícil. sapato. Foi O muito difícil no Chile, início. muito difícil. Fazer frente e trás com E, sapato, lembra? Que loucura. nossa, assim, era muito desafio junto, sabe? Era a cara do gerente, era os músicos, era a luz, era cliente, era. E lembra que a gente teve que aprender que eles, quando eles abriam champanhe, né? É porque eles estavam gostando, eles compravam, Sim. os clientes compravam os champanhe abria, e a gente tinha que ir lá, tipo, agradecer, né? Eu não sei se tinha que beber um gole, não Fazer um lembro. brinde, isso, É, isso. tipo, porque Aliás, era isso é caro pra outra live, caramba. isso é outra live. O Isso é outra live. champanhe e o dinheiro jogando, é E o outra live. dinheiro, Então, assim, era tudo muito novo pra gente, né? E aí eu lembro que a gente, por exemplo, as coisas, os micos, né? Que a gente saiu na rua, a gente chegou lá, era outubro. Outubro ainda é um calor de cão. Tipo assim, imagina o pior calor do Rio de Janeiro. É o final do verão deles, né? E a gente chegou em outubro e a gente não conseguia nem andar direito na rua. E eu lembro que a gente entrou no shopping. A Foi. primeira coisa que eu fiz no shopping, comprar um casaco. Por incrível que pareça. O shopping era tão frio que eu tive que comprar um casaco. Minha primeira compra nos Emirados. Muito, No verão, um muito. casaco. Né? Parece que Só neva podia, dentro do shopping. só podia dançar com sapato, só. Sim, sim. Só pode Você dançar tá com no sapato. restaurante, né? Tipo assim. E é muito. Lá, até isso que a gente quer falar, né? Muito estilo libanês, né? Então, o estilo libanês, na verdade, a gente estava lá dançando bastante, porque tem até gente. Vão entrar numa mini polêmica. Tem até gente que acha que vai pra lá e não dança, né? Tipo assim, não precisa dançar. Pelo contrário, você tem que dançar muito, né? Sim, Muito sim. tempo e você tem que fazer muitas coisas diferentes. Eu acho que minha criatividade também aguçou muito lá, porque você tinha que inovar, você tinha que fazer várias coisas, né? E assim, a gente teve que entrar meio que no modo estilo libanês, que é uma coisa, uma dança maior, ocupa mais espaço, mais deslocada, interagindo, né? Enfim, com movimentos mais de efeitos, coisas assim que a gente vê mais. Bom, hoje em dia nem sei se dá para falar isso, né? Mas na época a gente via muito mais no estilo libanês. Tanto que quando eu voltei para cá, depois de anos, eu voltei totalmente aqui, né? De novo. Tava aqui e vim para cá. E tive que voltar pro meio, que eu voltei igual uma louca, dançando, fazendo um monte de coisa. E para você também, você acha que Sim, assim, claro. teve que se adaptar e Foi uma foi muito diferente. readaptação total, né? Porque quando a gente Aham. fica muito tempo dançando de uma forma, a gente fica pensando, gente, como é que eu vou dançar num palco de teatro longe do público? Essas coisas Sim, mínimas, né? Que são muito verdade. pequenas, né? Mas que Faz para a muita gente faz toda a diferença. diferença, porque lá você não é só uma bailarina, você é uma entertainer, né? Você tem que entreter o seu público. Então, Uhum. o approach é completamente diferente. Então, você se adapta para ir para lá e depois você se adapta quando você volta. É tudo uma É adaptação. adaptação. A Simone tá perguntando se botava dinheiro na roupa. Eu passei uma vez só por isso. Geralmente eles jogam mesmo, mas tem lugares que É. botam sim na roupa, Não, tá? eu passei naquele hotel de Dubai, mas só quem bota o dinheiro na roupa é mulher, né? Não, o homem não Aham. bota dinheiro na sua roupa. Então, pode acontecer sim de mulher pegar o dinheiro e colocar na sua roupa, mas normalmente eles É. jogam. Eu acho que em Pelo alguns menos nos países que países. a gente foi, né? Isso, eu acho que em alguns países, tipo Turquia, existem uns Ou na países que têm. Tunísia, talvez. Isso, Tunísia, tem países que colocam mais, né, dinheiro no cinturão. Mas em Sim. Dubai, eu acredito que e Iêmen também, que seja mais jogar mesmo. Eu só tive uma vez que botaram dinheiro em mim, mas com muito respeito. E acho que foi mulher, também não lembro. Mas geralmente era
Era, gente. Ah, isso aqui é outra live. Não, isso é A outra live do live, dinheiro é porque outra. que sensação maravilhosa. É outra, essa live é outra. A gente tem muita live, muitos Ai, dias de Nilza, live aqui para saudade de falar. vocês, saudade, Ah, Nilza. beijo. Então, assim, para mim, assim, resumindo, foi muito. O meu impacto inicial foi a banda, né? Você se adaptar à banda, mas como eu falei, para mim, a música que vinha, eu não estava nem tão preocupada mesmo que eu não conhecesse. Eu estava mais preocupada em me adaptar ao estilo de lá, porque era muito diferente do que eu fazia. A gente terminar a música juntas, né? Sim, sim. E assim, eu não A morrer, gente porque eu não teve um queria morrer desafio naquela época. maior, né? Por nossa conta mesmo, né? Porque além de todos os Aham. desafios que a gente já teria, a gente ainda colocou o desafio de dupla, né? Por nossa Nossa. vontade, né? Por nossa vontade, é. E aí, claro que com o tempo a gente foi se adaptando, né? Se bem que o mês, quer dizer, passou rápido e não ao mesmo tempo, né? Mas, assim, logo no segundo mês a gente já estava separada. A gente foi para contratos Sim, diferentes. Então, foi. foi só para a gente se acostumar ali e depois a gente, cada uma foi para um lugar. Mas, assim, nossa, eu faria tudo de novo, mesmo passando por situações que, claro, né? A gente está longe da família, num lugar que a gente não conhece. Desafios toda hora, de comida, de idioma, sabe, da dança, do palco mesmo. Então, o primeiro mês para Beijo, mim foi Vânia. bem pesado. Hã? Sim, sim. Eu acho que esses desafios foram maravilhosos, né? Como todas, né? Que vão, que Aham, dançam fora em outros países, todas vão ter desafios e vai engrandecer muito, né? Muito. aham. Então eu faria tudo de novo. Nossa, até os perrengues eu passaria de novo. Faz parte, né, gente? Faz parte. A gente não sabe, assim, são os imprevistos, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente tem que arriscar e fazer, né? Então, assim, como a gente tá falando de estilo, a coisa que eu mais senti dificuldade repetindo foi a troca de estilo, porque eu tinha muito esse estilo mais egípcio, você também, né? Mas assim, pra mim foi muito pesado e depois eu comecei a gostar muito do estilo libanês. Assim, eu me identifiquei Sim. muito, porque Não, até, assim, até porque, só um parênteses que eu acho que para você também, quando a gente estava aqui no Brasil, a gente achava que estilo libanês era uma coisa. Quando a gente aham, chegou lá, a gente viu que era outra. A gente aham. não sabia da profundidade e da grandeza técnica que tinha no estilo Não, libanês. não, não, com certeza. Porque assim, eu lembro até na época, né, que era de fita VHS ainda que a gente estudava, e tinha de muitas bailarinas libanesas, eu já tinha ouvido até gente dizer, ah, nossa, as bailarinas libanesas são muito básicas. Assim, Exatamente. os giros que elas fazem, as quedas, o deslocamento no palco. Se você olhar só para quadril, se você resumir uma dança só no quadril, né, aí, né, a visão de cada Elas um, não enfim, mas resumem uma dança no quadril. é, Esse é o é. grande diferencial. Então, assim, passos de efeito, giros diferenciados, quedas, a interação com o público, a movimentação no palco, a leitura musical, é tudo muito peculiar, assim, né? Tanto a dança do sapato, com sapato, né? Que elas dançam muito assim, a forma que elas usam alguns acessórios. Então, isso é muito, muito, muito diferente. Eu fiquei realmente apaixonada. Eu já dei 2 cursos aqui no sindicato da dança sobre estilo libanês, as músicas, né? Como você leria uma música, em que música geralmente toca lá, né, nos nossos shows. Então, isso eu também fiquei muito apaixonada. A gente até criou uma aula, né, que a gente vai fazer dia 9, dia 9, né? Que a gente 9 marcou de maio. de estilo libanês, porque tem muita gente com curiosidade também, né, de como enfim. E a gente vai separar essa aula em duas aulas, na verdade, tá? São aulas separadas, as pessoas podem fazer a 1, a 2, ou as duas, enfim, ou só a 2. E a gente vai fazer alguma coisa teórica na primeira, movimentos, dentre esses movimentos que eu falei, que são movimentos, passos de efeito, giros, movimentos mais típicos, né? Que as bailarinas libanesas usam, e uma mini coreografia. No 2, a gente vai continuar usando outros movimentos, giro também, passos de efeito e trabalho de chão. Então, a gente vai separar em 2, porque não dá para fazer num dia, assim, vai ser mais ou menos que 1h30, 2 horas? Acho que 2 Cada um? horas, né?
Por aí, 2 horas cada um. Né? E também a gente nem tem tanta coluna mais para fazer 4 horas seguidas, eu não tenho. Então, o estilo libanês é mais pesado nesse sentido, né? Então, assim, quem quiser, quem tiver interesse, fala com a gente, pode falar no privado também. A gente depois especifica melhor como é que vai ser. Vai ser online, tá, gente? Isso é importante. O workshop é online. Vai ter que ser, foi bom ter esse detalhe. Vai ser online. Ó, a Gabi que é chão, a gente tem uma peculiaridade nossa, né? Não vamos contar, Gabi. Enfim, e vai ser online, vai ser dividido em 2 dias. E qual o valor? Uma aula é 70, né? Ela é dona do valor. Qual dos dois? Não, é que eu não sei. Então, uma aula é 70, e 2 aulas é 120, né? Isso. E aí a gente vai fazer o segundo, acho que no final do mês, né? A gente botou dia? Ainda não, mas a gente... umas 2 semanas depois, né? 23 de maio. Então, quem tiver interesse de fazer, pode falar com a gente. Tô correndo aqui porque a live termina em 1 hora. Fala com a gente no privado, pode me chamar no Zap. Tem limite também de pessoas, porque a gente vai fazer por essas plataformas, né? Zoom ou Skype, enfim. O que mais que a gente pode falar? Quem quiser pegar um pouco dessa nossa experiência que a gente teve, acho que no segundo eu dei ideia para ela, ainda não, a gente não chegou num consenso. Mas eu acho muito legal a gente também, de repente, analisar um vídeo de alguma bailarina libanesa, vendo como é a leitura dela, o que ela faz aonde. Lu, né? vai ser online. De qualquer forma, o workshop é online. Tá? Vai ser online. Isso. Vai ser online. Tá? A gente tá formatando ele para ser online, tá? Mesmo... E quem sabe também ao vivo, mas a gente não pode garantir agora, né? Então, isso, mesmo que tenha um ao vivo muito mais para frente, a primeira opção, a opção certa agora é online. O ao vivo a gente pode fazer daqui a muito mais tempo para frente. Primeiro vai ser online. Ó, a Simone já quer, pode me inscrever. Tá bom, Sim. Que bom. Então, assim, na verdade, eu acho que eu sempre tive muito isso de olhar um vídeo e falar, não gostei, ou não tem nada que eu gosto. Sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. E com as bailarinas libanesas, assim, tem que prestar muita atenção, assim, porque tem muita coisa que a gente pode usar. Assim, eu sou realmente, tô muito fascinada pelas libanesas, sempre gostei. E já adapto para minha dança sempre que eu posso, assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. É porque aquilo, eu acho que como a gente também não conhecia muita coisa, muitas pessoas podem não conhecer, né? Porque aqui o estilo no Brasil que é mais usado é verdadeiramente o egípcio, né? E todos são lindos, né? Todos são lindos. É porque tem muita... Eu, pelo menos, não sabia. Eu só fui aprender lá o que era um estilo libanês. Eu não tinha noção. E assim, na verdade, não é que você, vou virar agora uma bailarina estilo libanês. Não, é você agregar coisas na sua dança que você curta. Isso, entendeu? Você coloca elementos, né? Isso. Não é que você tem que virar uma chave, meu estilo é esse. Não, o seu estilo é você, é ser você, né? Eu acho que a gente tem um estilo de isso é até se botar numa caixa. Eu acho que a gente tem que ser livre para escolher o que a gente gosta e o que vai... Sim, tá alinhado com a gente, né? Então, na verdade, foi o que eu fiz. Eu peguei para minha dança coisas, né, que eu gosto muito do estilo libanês, como a presença de palco, né, o ocupar espaço no palco, movimento, espaços de efeito, alguns giros que eu acho lindos e trabalho de chão, né? Que eu falei isso aqui numa outra live, que lá eu também tive que aprender a fazer queda turca, né? Porque todo mundo fazia. Todo show, todas as bailarinas faziam. Como é que eu não ia fazer? Né? Então, não, a gente é obrigada a fazer. A gente é obrigada. A Lu tá perguntando, estilo libanês e egípcio, quais as diferenças notáveis? O que você acha de notável de diferença nos dois? Então, foi o que eu falei, hoje em dia até tem que ter um pouco de cuidado de falar, porque tá tudo tão diferente, né? Até pra mim, o estilo egípcio mudou bastante, né? Mas eu vejo muito isso nas libanesas. Pra mim é muito... Elas ocupam muito espaço, sabe? Assim, elas chamam muito... Não que as egípcias não chamem atenção para elas, não é isso. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu acho que elas têm muito essa presença com o público, assim. Eu acho... Sim.
seja indo perto, seja fazendo um movimento que vai atrair, que não tem como você não olhar, entendeu? Então, pra mim, é mais ou menos isso. Eu acho isso, eu acho os giros, né, que são muito presentes na dança delas, e a percussão, elas são muito percussivas também, eu acho. Elas usam bem mais a leitura, né, assim, da percussão, e é um diferencial. E você pode fazer do jeito que você pode adaptar na sua dança, né, não é, como eu falei, ler só como libanês, ou ler só como egípcio, ou como sim, o que é bonito é isso, né? É você pegar elementos que você gosta e dar o seu toque também, né? Isso é incrível na dança. Com certeza. Eu tô com medo de cair a live, porque faltam 3 minutos. Nem sei se dá tempo de responder alguma pergunta. Se desse, a gente ficava mais tempo aqui, mas ele fecha sozinho. Então, obrigada por estar aqui, né, Mahira? E gratidão Obrigada por todo mundo também ter vindo aqui assistir essa live. Pena que acaba muito rápido e a gente, se a Mahira quiser voltar outro dia, a gente conta outras coisas aí pra vocês. A gente tem que botar episódios, né? Tem que ser assim, episódio tal, episódio tal. Porque é muito tempo, né? E tem muita história. Tem muito mico pra contar também, que eu adoro mico, né? Mesmo sendo meu, eu adoro contar. Senhora. Tem muita coisa para falar, entendeu? E fora da cultura, né? A Vera tinha me mandado que pergunta sobre a cultura, não dá pra gente falar aqui hoje. Mas a gente marca outro dia aqui para falar, entendeu? Tá? Se vocês tiverem sugestões também, manda pra gente de tema ou perguntas para uma próxima live. Quem tiver interesse no workshop, manda pra gente. É aulão, né? Eu não sei como é que é o nome, acho que é um aulão. Aulão, manda pra gente. Manda pra gente também. E a gente vai se falando, tá bom? Vou encerrar aqui pra não cair. Obrigada, Marcele. Obrigada, meninas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Beijo, gente. Vou terminar aqui, tá? Beijo. Tchau. Até a próxima.